A resposta de algumas perguntas é essencial para determinar a qualidade da nossa vida. Por exemplo, o que você vê todos os dias, a maior parte do tempo? Quais são os símbolos que você tem contato com mais frequência? Que significados, que mensagens você tem contato visualmente ou mentalmente todos os dias? Que tipo de visão do ambiente físico você tem do lugar onde você geralmente está? O que você ouve, as músicas que você ouve falam? O que as letras dessas músicas falam? Que conversas que você tem? O que você come? Quais são os lugares que você frequenta? As coisas que você faz? Que tipo de programa você assiste na televisão? Essas perguntas, elas são essenciais porque nós somos, em grande parte, o resultado do que a gente seleciona do externo todos os dias. Há uma máxima hermética, está lá no Kybalion, que ela diz: assim como é por dentro, também é por fora. Isso significa que o nosso estado interior, ele transborda, manifestando-se também no plano externo, nas relações, no trabalho, no meio ambiente. Exemplo disso, a grande degradação do meio ambiente e as grandes catástrofes que a humanidade comete contra o meio ambiente, o externo, por exemplo, é um reflexo da grande catástrofe que o ser humano vive dentro de si. Então, essa máxima é muito verdadeira, porque a partir da vibração e do conjunto de significações e pensamentos e reflexões e tipo de mentalidade que a gente cultiva interiormente, isso vai transbordar externamente. Uma pessoa que é muito negativa internamente, qualquer situação que ocorrer vai ser um pretexto para ela dar desculpa de que aquilo está acontecendo para justificar o seu próprio negativismo. Nas mesmas situações com uma pessoa que tem uma visão mais positiva da vida, ela vai encarar essas situações que a outra pessoa também viu como uma oportunidade ou um grande sinal para alguma grande transformação ou para tentar melhorar si ou melhorar o mundo. Então, essa máxima hermética, ela começa fazendo uma reflexão de dentro para fora. Assim como é por dentro, também é por fora. Mas o exemplo, as perguntas que eu comecei fazendo aqui foram o inverso, que também é real. Assim como é por fora, também é por dentro. Da mesma forma que o que a gente cultiva por dentro afeta o externo, também quando a gente está envolvido com o externo e a depender do tipo de vibração, do tipo de significações e mensagens que estão abrigadas no externo, tudo isso vai influenciar na qualidade interna. Essa reflexão, ela veio em grande parte por causa de uma situação até banal, que foi a pintura daqui de casa. Primeiramente, aqui há 10 anos a cor adotada é a cor palha, que é um amarelado mais fechado. E recentemente eu estive em São Paulo e o apartamento que eu fui era muito branco e eu lembro que isso me chamou a atenção. Para quem já acompanha o projeto há algum tempo, sabe que eu só saio de casa para dar aula, para o yoga, para a Livraria da Travessa, para a praia surfar e para a Floresta da Tijuca. Então, quando eu vou para algum lugar, para o apartamento, ou se eu visito alguém, é uma coisa que sempre é marcante para mim. E essa experiência foi o que me fez reparar na pintura do branco e aquilo me tocou. Eu já estava pensando em pintar aqui a casa há algum tempo e a oportunidade ela surgiu exatamente para eu fazer nesse momento que eu já estava incomodado com as paredes que já estavam antigas, desgastadas, a pintura e tudo mais. E aí eu decidi adotar exatamente essa cor branca, porque
a impressão que eu tive quando eu estive nesse apartamento é que a minha visão e o branco que estava sempre ao meu redor, ele de alguma forma me ampliou e me abriu. E não é à toa que existe a cromoterapia, que é a terapia pelas cores. E, pois bem, foram 3 semanas para pintar todos os cômodos. O restante é de azulejo, mas eu tenho 3 cômodos que é a parede de pintura. Foi uma semana para cada, totalizando 3 semanas, pintura finalizada. Eu estou aqui numa parede da sala. E eu lembro que nessas últimas semanas, na última semana, quando os móveis estavam todos realocados, eu olhei para a parede de cor branca e eu tive um estranhamento. Eu não lembro de ter sentido isso dessa forma ou de alguma forma em outra situação. Mas quando eu olhei para a parede, em especial a parede do meu quarto, branca, eu senti um estranhamento. Eu tive a sensação de que existia algo entre a parede e mim. Existia algo que separava a gente. Tinha um obstáculo. Parece louco, mas porque o meu inconsciente, o meu consciente, o meu ser estava acostumado com a cor palha. E aí eu fui perceber como que a palha ela é mais fechada e como a cor do ambiente em que você vive influencia no teu estado interior. Então a palha ela me deixava num lugar mais fechado, levemente mais introspectivo. E quando eu olhei o branco, eu tive a impressão que eu estava, parece que ele me abria por dentro. Mas essa foi a sensação assim que é o ápice dessa reflexão. Foi quando eu olhei a parede branca, paredão do meu quarto, e eu senti que existia algo entre nós, entre a parede e mim. E o que era? Eu já estava acostumado há 10 anos com a cor palha. Eu já estava acostumado há 10 anos com com um padrão do ambiente que me cercava. E quando eu mudei para a cor branca, o que eu percebi, o que foi essa diferenciação? É que o meu ser ainda não tinha interiorizado, ainda não tinha integrado essa nova realidade. Algo em mim estava estranhando e ainda não havia integrado, trazido para dentro, internalizado aquele ambiente externo. E aí eu tive porque isso foi algo automático, não foi conscientemente. E aí eu percebi que existe algo em nós que assimila o que está fora. E eu demorei alguns dias para eu olhar para a parede e não sentir esse estranhamento. E no dia que eu olhei para a parede e senti naturalidade, é porque o meu ser, consciência, já tinha se adaptado a essa nova realidade e tinha interiorizado. Então essa nova cor e todo o simbolismo que o branco traz, todo o caráter terapêutico que a cor branca significa e carrega, ela depois de alguns dias foi assimilada por mim. Pelo meu ser, eu não digo nem pela minha consciência. Até o ponto de eu me acostumar a olhar para a parede e não sentir esse distanciamento. E esse é o ponto-chave, porque quando eu senti essa naturalidade com essa cor branca, significa que tudo o que eu via fora de mim, essa cor branca e o que ela simboliza, ela já estava dentro de mim, a ponto de eu não perceber e de eu não estranhar. E esse é o ponto-chave que se conecta com o hermetismo, porque isso me trouxe uma reflexão de quantas vezes a gente está acostumado, por exemplo, com um certo padrão externo, social, físico, de qualidade, de positividade, de saúde. Quando você troca esse padrão e o teu inconsciente ele vibra exatamente nesse padrão da saúde, da qualidade, da positividade, por aí vai. E aí de repente você muda de contexto para um padrão social, físico, que não é saudável, que não é positivo. De início você tem esse estranhamento, mas
se você permanecer nesse contexto, você se adapta. E tudo aquilo que está fora, o não saudável, o não positivo, ele é interiorizado. Isto é, a gente interioriza tudo o que a gente tem muito contato com frequência. E existe um grande perigo, porque se eu estou tendo contato com algo que me cerca positivo, eu vou estar consumindo e estabelecendo um padrão positivo. Mas de outro lado, se eu estou rodeado de negatividade, ao longo do tempo, no início eu vou estranhar. Mas se eu permaneço muito tempo, eu assimilo e acho que aquilo, o meu interior entende que aquilo é normal. E por mais que eu tente manter uma vibração no alto, essa minha vibração vai cair para entrar exatamente no nível dessa nova realidade, no caso, negativa. O ponto que me trouxe essa reflexão foi exatamente esse. Quando eu olhei a parede branca e senti que eu estranhei, eu não tinha me acostumado, é porque foi uma nova realidade que eu ainda não tinha assimilado. Então eu reparava que tinha algo diferente. É como se aquela nova realidade, a nova cor, ainda não tivesse entrado em mim. Nós éramos dois diferentes. Mas depois que eu me acostumei, eu assimilei, interiorizei e eu me tornei um com o ambiente. E isso acontece na vida. Você está distante, mas se você se mantém naquela relação, naquele contato, o distante se torna próximo e o diferente se torna um. Você se torna um com tudo que te rodeia. Então você pode se tornar um com a positividade, com o saudável, com o crescente, ou você pode se tornar um com o decrescente, com o que não é saudável, com o que não é positivo. E a conclusão, portanto, disso, e começou toda essa história só por causa do dia que eu olhei a parede branca e achei estranho. Eu percebi que havia algo distante, eu ainda não tinha assimilado. E aí me fez perceber que quantas vezes na vida a gente não percebe que a gente já interiorizou símbolos, mentalidades, padrões, vibrações que já está dentro da gente que a gente nem percebe. O padrão negativo, a autossabotagem, vícios, baixa autoestima, tudo isso faz parte de um padrão que já está internalizado pela pessoa. Qual é a solução? Levando em conta tudo que a gente falou, é mudar o contexto. Então, bom, se eu estou num lugar que as coisas estão fora do lugar, que tudo é bagunçado, que tudo é sujo, uma hora isso vai ser internalizado em mim. E aqui dentro de mim, o meu ser interior vai entender que a bagunça, que a confusão, que a sujeira é normal. E assim é, e assim será. Se eu vivo num lugar em que, com exceção de casos de pessoas em vulnerabilidade socioeconômica que não têm condições de fazer uma reforma em casa, e aí é um caso de exceção, mas levando em conta a pessoa que tem essa possibilidade, se a pessoa vive num lugar onde as paredes estão com a tinta vencida, rachada, as coisas quebradas, sujas, ela está mandando a mensagem para ela que é normal não se cuidar, que é normal não ter uma aparência limpa, que é normal não se prezar. E aí os exemplos e os contextos são diversos. Se eu assisto violência a todo momento, se eu assisto mensagens negativas a todo momento, se eu estabeleço constantemente contato com pessoas ou contato ou mesmo com conversas que vibrem num padrão muito baixo de reclamação, de vitimismo, etc. Se eu ouço muito e vejo muito essa realidade, eu internalizo.
a criança é que mais sofre a depender do que ela vê em casa. E a criança é um dos maiores exemplos disso. A atitude que ela vê os pais dela terem no dia a dia e consigo e com ela, a casa, a organização, tudo isso é uma das coisas mais potencialmente internalizadas no ser humano. Porque é o que a gente vê na nossa formação de desenvolvimento como ser humano, a gente vê aquilo todo dia. E tudo aquilo que a gente vê todo dia que é normal, que vira normal, que a agressão não é normal, mas se torna algo normal pela repetição, a criança ela assimila e aquilo tudo vai para dentro dela. Quando ela cresce, ela naturalmente vai repetir todos esses padrões. Vai ser desorganizada, violenta, negativa, pessimista. Então, assim como é por dentro, também é por fora. Mas assim como é por fora, também forja o que é por dentro. Então a gente tem que ter esses dois cuidados. Do que a gente cultiva internamente, que vai transbordar no externo, mas onde a gente transita e o que a gente consome. Porque, com frequência, eu me torno aquilo que eu consumo, aquilo que eu absorvo. É isso. Muita atenção para onde está indo a sua atenção. Boa jornada.